Vamos então à palavra que está em Filipenses 4:6. Você já está pronto? Diga: eu estou pronto para receber a palavra. Diz assim a palavra de Deus, Paulo falando à igreja de Filipenses, que ficava em Filipo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que esta palavra penetre os corações e dê frutos abundantemente. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez me coloco à tua inteira disposição, Pai, para ensinar a tua igreja, assim como tu, ao se reunir, seja no monte, na beira de uma praia, reunindo o Senhor com as testemunhas, com as ovelhas, alimentava-as com a palavra, com o pão da vida. Aqui estou eu, Senhor, reproduzindo a tua identidade, sendo imitador de Cristo, assim como Paulo e os seus discípulos foram nesta terra. Por isso usa, Pai, a minha vida com intrepidez, com autoridade, com o teu poder, para falar aos corações, e que esta palavra, ao penetrar, não esteja caindo num solo infértil, no asfalto, mas esteja caindo num coração fértil, para frutificar abundantemente. Assim eu oro com fé em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Carlos. Eleitos de Deus, povo que é propriedade exclusiva do Pai, nação santa, raça eleita, estamos neste mês de dezembro tratando de assuntos que gerem em sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, expectativa e esperança em relação aos próximos dias, e por que não dizer aos próximos anos. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é operosa. A palavra de Deus não é determinada e nem paralisada por um tempo, ela é atemporal. Portanto, uma vez penetrada nos corações, ela frutifica e germina enquanto a propagarmos, a falarmos, a pregarmos. Então queremos que você, ovelha do Senhor, eleito de Deus, desenvolva todas as habilidades espirituais. Diga com seus lábios: habilidades espirituais, que capacitem você a vencer qualquer situação que surja na sua vida. Qualquer situação. Não podemos paralisar mais, não podemos nos estagnar mediante as situações que sobrevêm às nossas vidas. Temos que avançar. É período de avançar, é período de caminharmos, é período de conquistarmos. Você recebe isso? Diga amém. E nós vamos ver que os ensinamentos de Paulo, do apóstolo Paulo, sempre nos estimulam a sermos corajosos na fé. E eu estou muito empolgado, meus amados, com o que Deus pode fazer com a nossa vida, na sua vida, se você realmente seguir o que vamos estudar neste dia. São coisas tremendas, mas talvez você lá no fundo se ache uma pessoa corajosa, mas não sabe como ativar esta coragem que Deus plantou em você. É necessário termos habilidades, e estas habilidades vêm pelo ensino da palavra, para que estejamos capacitados a usar a estratégia certa diante das situações certas. Mas só faz isso quem está habilitado, quem é maduro,
espiritualmente. Portanto, eu estou falando para uma igreja madura, que sabe e que está desejoso de aprender cada vez mais como enfrentar as ondas da vida. Então, como cristão de Deus, que somos, como filhos dele, não é certo que você viva sua vida de forma intimidada, ansiosa, preocupada por qualquer má notícia. Lembre-se, eu acabei de falar no momento administrativo, que a crise que o mundo está passando vai se perdurar por mais 10 anos. Mas isto não é para você. Isto não é para você. Você está crendo? Isto não é para você. Isto é para os filisteus, é para o mundo. Para você está a promessa de Deus. Então Paulo fala sobre a paz de Deus. E é sobre isso que vamos tratar neste dia. A paz que em alguns momentos não faz sentido algum, porque não combina com a situação em que estamos vivendo, com aquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Mas a paz que vem de Deus, o mundo não pode tirar de você. Diga amém por isso. A paz que Deus está dando a você não pode ser tirada por nenhum problema econômico ou social, porque não foi dada pelo mundo, foi dada por Deus. Portanto, a paz que está na tua vida, a confiança que está na tua vida, está depositada na rocha eterna que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas a minha pergunta a você nesse momento é, vamos lá, volte ao versículo, meu irmão Joás. Quem aqui gostaria de ver o versículo 7? Bota o 7, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu creio que todos nós desejamos viver isso. Mas veja que, para que nós vivamos isso, Paulo recomenda praticarmos o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É para não andar ansioso. Ansiedade significa preocupar. Você vai entender o que significa esta palavra no original grego. Mas veja que surpreendente, Paulo estava escrevendo esta palavra de dentro de uma prisão. Ele estava preso. E era o lugar mais difícil para uma pessoa escrever sobre paz, tranquilidade, quando ele estava vivendo num ambiente todo inóspito, um ambiente totalmente sem salubridade, um ambiente de tortura, um ambiente fétido. Porque se as cadeias nossas são horríveis, aquelas daquela época eram 10 vezes piores. E mesmo assim ele estava ensinando a igreja a não ser ansioso. Portanto, Paulo tinha experiências de sobra para nos ensinar que nós não devemos agir ansiosamente. Não devemos ser ansiosos. Paulo deveria estar lá dentro daquela prisão e pensando, e a paz de Deus, e ele olhava para o lado e via o carcereiro lá tomando conta da cela. Ele olhava para o outro lado, via ratos, baratas, lacraias andando ao redor dele. E mesmo assim ele pensava, a paz de Deus tem que estar dentro de mim. Independente das circunstâncias, eu tenho Cristo, e não importa o que aconteça, não importa quais sejam o tamanho das ondas, eu estou firme na rocha, e eu não vou me abalar. Isto vai passar, isto é um momento na minha vida, e que eu irei sair deste momento para viver um momento de glória, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso ele disse, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não permita, amado e amada do Senhor, que nada que não tenha permissão superior, que não tenha permissão de Deus, encontre espaço no seu coração ou na sua mente. Não dê ouvidos a vozes enganadoras.
Não dê ouvidos às más notícias. Dê ouvidos àquilo que Deus fala a teu respeito. Mas talvez alguém pergunte: mas bispo, isso é porque o irmão não está na minha vida. Mas isso é porque o irmão não está vivendo os dramas que eu tenho vivido. Eu não conheço os teus dramas, nem você conhece os meus. Mas Deus conhece. E Ele te ensina neste dia a não duvidar dEle, a não ficares ansioso ou ansiosa, a confiares de todo o teu coração, porque Ele está contigo aonde você estiver. Seja na prisão ou fora da prisão, seja na tempestade ou fora da tempestade, Ele jamais te abandonará. Mas olha, muitas vezes temos ansiedades irracionais. O que é ansiedade irracional? Ansiedade irracional geralmente acontece com crianças. E eu vou dar um testemunho que aconteceu lá em casa com meu filho de 9 anos. Ele assistiu um filme, não sei quantos já assistiram esse filme, chamado Pi. Era um jovem que estava cruzando numa embarcação, num navio com seus pais, em direção ao Canadá. Saíram da Índia e de repente, um maremoto, o navio afundou e ele sobreviveu dentro de um bote. Só que dentro desse bote tinha um tigre, e ele tinha que sobreviver num bote com um tigre. Só que aquele tigre, na verdade, eram as suas emoções. E o meu filho assistiu esse filme, e todas as vezes que ele ia tomar banho, pasmem, ele achava que o tigre ia sair de dentro do azulejo. Ele chamava: papai, eu não quero tomar banho. Eu falei: por que, filho? Não quero. Até que por muitas vezes, por muito cansaço, eu falei: filho, mas por que você não quer tomar banho? Fica comigo então no banheiro. Eu falei: mas por que, filho? Você sempre foi independente, sempre gostou de tomar seu banho tranquilo, sozinho. Não, pai, que eu estou com medo de sair um tigre de dentro da pastilha do banheiro. Isto é uma ansiedade irracional, não existe. E por diversos dias eu tive que incutir na cabeça dele que é impossível sair um tigre de dentro de um azulejo. A minha filha achava que ia sair um tubarão de dentro do sanitário. Vê se pode, um tubarão de dentro do sanitário. Mas são coisas de criança. Mas veja que mesmo nós adultos muitas vezes deparamos com uma situação e temos a mesma reação infantil, quando na verdade Deus fala: olha, não temas, eu estou contigo, eu não te abandono jamais. Então, algumas coisas que geram grande ansiedade, na verdade são muito pequenas se colocarmos no contexto do que Deus significa para nós e o que representamos para Ele. Quando você estiver diante de uma dificuldade, faça esse exercício. Comece a pensar quem é Deus para você, porque isso vai fortalecer a sua confiança e saber que, olha, o meu Deus, Ele é maior do que este problema. O meu Deus, Ele vai me socorrer. O meu Deus tem a resposta. O meu Deus não me desampara. E se mesmo assim não funcionar, comece a pensar aquilo que você representa para Ele. O meu Deus deu o seu próprio Filho para me salvar. O meu Deus me chamou para reinar em vida. O meu Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. O meu Deus me fez mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que você tem que crer e viver, porque é isso que nos faz vencer as dificuldades. Mas o apóstolo Paulo, ele queria ser um instrumento de Deus para nos ensinar a superarmos essas ansiedades irracionais, que muitas vezes nos paralisam, nos impedem de avançarmos, de conquistarmos. E como eu tenho dito, estamos caminhando rumo ao final de um ano, e muitas coisas ainda não aconteceram, mas vão acontecer. Mas você pode ver que em contrapartida, proporcionalmente, as dificuldades também vão crescendo.
Mas quanto maior a dificuldade, maior o teu triunfo. Porque o sabor da conquista se torna maior ainda quando você vence uma grande dificuldade. Então Paulo nos mostrou que precisamos treinar o nosso coração para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Mas independente daquilo que você está vivendo, independente se você recebeu um laudo médico dizendo é câncer, é AIDS, é tumor, não importa aquilo que você esteja vendo com os seus olhos físicos, é uma tempestade, vai passar. É uma tempestade que às vezes toma o vulto que você der. Porque para aqueles que creem, que são filhos de Deus, e creem no plano perfeito de Deus na cruz do Calvário, quando ele diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, a doença, ela não me pertence, ela não te pertence. Quando você crê desta forma, sabe qual o tamanho do laudo, qual o tamanho do problema? Desse tamanho. Porque você sabe que ele vai passar. Você sabe que o poder de Deus que está na tua vida é infinitamente maior. E Paulo estava preso numa prisão, sem ser redundante, mas correndo risco de morte. Ele já estava jurado para morrer. E mesmo assim, ele tirou forças de si, de dentro de si, para dizer: eu não tenho medo. Eu não me angustiarei. Eu não gerarei ansiedade no meu coração, porque eu sei que está dentro dos propósitos de Deus, é ter a certeza de que vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Então, independente daquilo que você esteja vivendo, creia que você está dentro de um propósito de Deus, e se Deus determinou propósitos específicos para a tua vida, isto tem que passar. Isto tem que passar. Não há razão alguma para você viver ansioso, porque se não faz parte do plano de Deus, dos propósitos de Deus para a tua vida, não te pertence e vai passar. Por isso não andeis ansiosos, disse Paulo, de coisa alguma. E esta palavra ansioso vem do grego meriminal. Grave esta palavra, meriminal, que significa ansiar, preocupar-se indevidamente. A preocupação, a ansiedade é algo que você faz sem necessidade. E Paulo não está nos ensinando a sermos apáticos diante das circunstâncias, não. Ou a não termos nenhuma reação emocional diante das circunstâncias, não, também não. Mas ele quer nos mostrar que a maior parte das situações nas nossas vidas em nada nos prejudica. Não vai acontecer. É apenas ansiedade. É apenas uma ocupação desnecessária. E dizem os especialistas que aproximadamente 70 a 75% das coisas que nós ansiamos, ou seja, ficamos ansiosos, não vão acontecer. Não vão acontecer. Mas diz também que 25% das que acontecem, na sua maioria, aconteceu porque você atraiu. Então veja como nós devemos trabalhar bem essa questão de tensão emocional. Como nós temos que trabalhar bem com as nossas emoções, porque se não acontecer, porque não iria acontecer, vai acontecer porque você chamou a existência. Sem contar os danos físicos, a injeção de adrenalina que descarrega sobre o teu corpo e que aos poucos vai te matando. A adrenalina mata. A adrenalina é um recurso humano
de defesa, no momento de defesa, mas tem pessoas que já se tornaram viciadas em viver momentos de tensão e sentem falta de adrenalina, mas isto é prejudicial, isto mata. Então, meus amados, o que realmente nos prejudica é a nossa reação diante das circunstâncias, não propriamente as circunstâncias. Nós devemos cuidar das situações, fazer o que deve ser feito, mas não devemos andar indevidamente preocupados com absolutamente nada. Diga, eu não vou andar preocupado com absolutamente nada. Deus, Ele cuida de mim, Ele sabe o que eu preciso. Eu vou fazer a minha parte e o resto Deus fará. Então, veja que este mesmo vocábulo que você aprendeu, só beber um pouquinho de água. Este mesmo vocábulo que você leu, nós lemos aqui há pouco, que está inserido no versículo tema, ele fala de ansiedade. É o mesmo termo meriminal, mas significa ansiedade, ou seja, se importar de necessariamente. Mas este mesmo termo, este mesmo vocábulo, ele se repete em Filipenses, só que agora em Filipenses 2,19. E tem um outro sentido, e é este sentido que Paulo nos ensina a termos em relação às coisas que desejamos, ou às coisas que acontecem. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também. Tenho conhecimento da vossa situação. Então Paulo sabia que aquela igreja estava abandonada, Paulo estava preso, precisava de alguém para dar continuidade à palavra de Deus, e ele havia escolhido Timóteo. E ele fala no versículo 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ou seja, que se preocupe com as vossas necessidades. Só que este termo, que se repete, meriminal, ele tem um significado diferente, que não gera ansiedade, não gera preocupação, não gera mal à nossa mente, ao nosso interior, mas é como se fosse um cuidado, um zelo. Portanto, quando você se deparar com as situações, ou com aquilo que você precisa resolver, não tome como um sentimento ruim, mas sim como algo que Deus está permitindo para o seu crescimento. Analise de forma sábia, trazendo este mesmo vocábulo para a sua vida, mas com uma outra conotação, sendo algo que você venha simplesmente a cuidar, a ter zelo. Então veja que interessante, você pode ter uma mesma situação e lidar com ela de duas formas diferentes, e a forma como você lida mostra se está sinceramente cuidando, que é o certo, ou se você está ansioso por coisa alguma, o que Paulo fala em Filipenses anteriormente. A sabedoria nos mostrará a diferença entre um cuidado sincero e ansiedade indevida. Paulo estava nos mostrando que não podemos andar ansiosos, devemos cuidar da nossa alma, cuidar das nossas famílias, cuidar da nossa saúde. Veja que a diferença entre cuidar e andar ansioso por algo. Cuidar dos seus interesses, mas não andar ansioso por coisa alguma. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele descreve tudo aquilo que Deus fez por você, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, o plano espiritual perfeito que culminará com a nossa glorificação. E ele chega à seguinte conclusão, ele fala em Romanos 8,31, diz
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, diga em alta voz, quem será contra nós? Isso está gerando fé na tua vida, no teu coração? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga ninguém. Então isso tem que te dar coragem. Isto tem que fazer com que você, quando estiver diante dos problemas, você ganhe uma dimensão maior do que ele. E encare-os de frente. E surfe, meu irmão, na crista dos problemas. Este é o segredo. É você encarar os problemas, as ondas, e pegar a prancha, a tua prancha, que é a tua fé, e dropar a onda e surfar. E ela vai te levar para onde Deus quer. Ela não vai impedir que você vença. Amém? No versículo 32 ele continua dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você duvida de Deus? Mas muitos duvidam quando tem este sentimento de ansiedade no seu coração. Então, depois de falar de situações difíceis, mas que nos levam a outra conclusão, que temos que firmar a nossa estrutura, a nossa base em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, porque é desta forma que nos tornaremos inabaláveis. E ele continua dizendo no 37, todas essas coisas, porém, em todas, diga, em todas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta é a sua real identidade. Esta será a sua história. Eu costumo dizer que há um começo, há um fim, o meio ninguém sabe, mas o final está aqui escrito. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. No versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Então, meus amados, comece a exercitar isto na tua vida, durante a tua semana, e continue fazendo isto durante toda a sua vida. Confesse estas verdades perante as dificuldades, e você vai dizer todas as vezes que surgir um problema: não andarei ansioso por coisa alguma, porque nada neste mundo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque quantas vezes, como pastores, como família, ficamos ansiosos por situações que no final não dão em nada, principalmente vida de pastor, não é mesmo? Vida de pastor é dura, é ou não é, pastor André? É verdade, é vero. Então passamos por aflições, mas por isso eu falei que esta palavra, ela estremece aqui e aí, ela corta aí, mas corta aqui também, corta para a minha vida. E ao formular esta palavra, eu dava glórias a Deus, porque era isso que eu precisava ouvir. Porque a gente passa por tribulações. Então, como famílias, ficamos ansiosos por situações que no final não chegam em nada, e percebemos que ficamos ansiosos por coisa alguma, geramos sentimentos que nos fazem duvidar de Deus. E essa tem que ser uma decisão: controlar o que você pode controlar, cuidar daquilo que você pode cuidar, mas entregar para Deus aquilo que você não pode resolver, e descansar nele. E descansar nele. Paulo estava bem certo, convicto, persuadido, porque ele conhecia por experiências próprias que tinha que confiar em Deus. Não estamos falando de alguém que passou
a sua vida toda colhendo flores, não, mas de alguém que recebeu um chamado diferente do nosso. Paulo recebeu o chamado de sofrer por Jesus. O meu não é esse, graças a Deus. Não fomos chamados para sofrer por Jesus. Fomos chamados para falar de Jesus. É claro que sofremos quando vemos um irmão dizer não, mas na verdade o chamado de Paulo era para sofrer mesmo na letra, como a letra diz, sofrer. E ele sofreu. Ele diz, olha, muito mais eu tudo, naufrágio, açoites, picada de cobra, prisão e etc, 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 porque o chamado dele era de sofrer por Jesus, porque ele foi um perseguidor de Cristo. Ele, antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele perseguiu os cristãos, ele mandava matar, ele consentiu na morte de Estevão, ele fez barbárias. E Deus falou, isso é porque ele não sabe qual é o chamado dele. O chamado dele vai ser sofrer pelos cristãos que ele fez sofrer tudo aquilo que ele fez os outros penarem. Então diz a palavra em Atos 9:16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E ele sofreu muito. Por isso tinha experiências de sobra para nos ensinar. Então veja que tremendo, alguém com um chamado para sofrer nos ensinou que a despeito de qualquer situação, nós sempre seremos vencedores. Não devemos andar ansiosos, antes devemos orar, tirar dos nossos ombros, do nosso coração todo fardo e lançar sobre Deus. Este fardo que você está levando não é teu, lance sobre Jesus. Ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, encontrareis descanso, se você lançar sobre ele. Senão, meu amado, você vai estar andando assim, ó, encurvado, cheio de osteoporose, cheio de dor na coluna, bico de papagaio, porque você quer fazer o papel de Deus, carregar aquilo que não é para você. Jesus carregou na cruz do Calvário. Então veja que tremendo, qualquer circunstâncias em face do poder da oração e da confissão, aí a área do pastor André, confissão e de fé, deve gerar em nós tranquilidade e confiança. Há poder na nossa oração. Todas as vezes que eu estou vivendo um momento dramático, eu oro a Deus, porque é orar a Deus e alimentar a minha alma e o meu espírito com a fé, que Deus começa a manifestar através da oração. Então, vamos ver um exemplo com o momento em que Jesus e os seus discípulos estavam para fazer uma travessia. Eu gosto muito de usar alguns exemplos bíblicos para que possamos refletir através de analogia. E essa passagem foi escrita por João Marcos, mas foi testemunhada, foi narrada por Pedro. Diz então em Marcos 4, versículo 35, diz que naquele dia ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Jesus acabou de pregar, pegou o barquinho e falou com os seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixou a multidão, eles e o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Veja que aparentemente não tinha nada, estava tudo sereno, tranquilo. Deus havia determinado algo, assim como Deus determinou algo para a sua vida. Há propósitos e planos de Deus sobre você que foram determinados por Ele. Portanto, Jesus havia dado uma ordem, olha, vamos sair daqui desse jeito mesmo e vamos para o outro lado da margem. O vento era uma ocorrência normal naquele lugar, afinal de contas, aquele lago ficava abaixo do nível do mar, cercado de montanhas, e ali sempre tinha um vento esquisito, mas nada comparado àquilo que eles passaram.
Era um vento controlado, ao ponto deles pensarem que o barco iria afundar. Começou a encher de água. E diz a passagem que as ondas estavam inundando o barco, e assim que nos sentimos às vezes, quando nos deparamos a determinadas situações. Parece que a nossa vida, a nossa casa, o nosso barco vai afundar. Parece que o nosso barco está se enchendo de água, tamanha quantidade de ondas que sobrevêm às nossas vidas. Eu falei no culto passado que às vezes estamos dentro, no olho do furacão, e parece que o chão some, o teto desaba, e a nossa vida parece não fazer mais sentido. Mas é nessa hora que Deus quer provar a nossa fé. E eles estavam sendo provados naquele momento, e serviu de exemplo para nós, há mais de 2000 anos depois. Mas diz no versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Olha que lindo. Jesus estava sereno, Jesus estava tranquilo. Você acha que ele não estava sentindo agitação? Você acha que a água não batia no rosto dele? Mas ele estava tranquilo, ele já havia dado ordens, ele já havia determinado algo que tinha que acontecer. É assim que nós devemos agir. Deus deu algo para você, Ele determinou algo à sua vida, para a sua vida, que vai ter que acontecer. Por isso não tenha medo nem de andar de avião. Cadê o professor Roberto? Não tenha medo, está lá atrás. Porque Deus tem planos para a tua vida, e você pode fazer, olha, milhares de viagens que o avião não vai cair. Não vai. Jesus sabia disso. Ele estava dentro de um plano perfeito do Pai, e ele sabia que a viagem ia ter que prosseguir, porque havia algo a acontecer nos dias à frente. Então, meus amados, mas é diferente daquilo que aconteceu com Jonas. Jonas, como é que ele se sentia? Inquieto, ele estava preocupado, ele estava ansioso, porque ele sabia que ele estava na contramão da vontade de Deus. Deus já havia mandado ele para um lugar e ele foi para outro. Ele falou: não vou obedecer a Deus. E aí, quando você está na contramão da vontade de Deus, aí olha, eu te recomendo a não andar de avião. Não ande de avião, porque andar na contramão de Deus é buscar sarna para se coçar. Deus corrige, disciplina e açoita. Mas diz o versículo: os discípulos o acordaram e chamaram: mestre, mestre, não te importa que morramos? Olha a confissão negativa. E olha que nós não vivemos aquilo que eles viveram. Eles viveram face a face com Cristo, eles viram Cristo ressuscitar, eles viram cego voltar a enxergar, eles viram multiplicação de pães e peixes, tiveram experiências maravilhosas que nós não tivemos. E mesmo assim duvidou, e mesmo assim duvidaram. Então, meus amados, eu quero comentar rapidamente 5 maneiras que criamos ondas para as nossas vidas. Existem 5 maneiras que nós acabamos criando tempestades, ondas avassaladoras, tsunamis, vagalhões, seja lá qual o nome que você der, mas que são destrutivas e que muitas vezes são criadas por nós. Existem as ondas naturais, independente de passarmos, independente daquilo que fizermos, iremos passar, não depende de nós. Nós estudamos isso no culto passado. Mas existem aquelas que nós procuramos, aquelas que nós somos culpados. Então, veja a primeira: nós geramos ondas contra as nossas vidas pelas palavras que falamos, pela nossa confissão. Se você usar uma má confissão, diz a palavra que o poder da morte e da vida estão aonde? Na língua. Quem bem a utiliza come do seu
fruto. Isso significa o quê? Significa que se eu uso a minha confissão de forma errada, eu vou colher coisas erradas. Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. É o primeiro ponto. Outro aspecto importante é como você usa a sua confissão, porque a boca fala aquilo que está cheio. Então, tem pessoas que usam a sua confissão com raiva, com ódio, e diz Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, desvia a raiva, desvia as ondas. Mas a palavra dura suscita o quê? A ira, maremoto, furacão, vendaval, ondas grandiosas. Então use de forma sábia. Nós somos cristãos, somos um povo evangélico. Use bem a sua confissão, em linha com a palavra, em linha com aquilo que você representa nesta terra. Nós não estamos aqui representando o mundo, não estamos representando a Satanás, nós estamos representando aquele que é o príncipe da paz. Você quer aplaudir? Mas nós estamos aqui para representar Cristo, então as nossas atitudes têm que fazer sentido. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. É sério, é isso que devemos praticar, porque senão estaremos gerando ondas, porque senão, o nosso apóstolo falou, estaremos dando nó na nossa vida, e aí não flui a bênção. Desate os nós. No 31 diz, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos. Veja a diferença. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aquilo que Cristo fez por você é o que devemos fazer. Então evite ondas pela forma que você se expressa, seja verbalmente ou fisicamente. Evite as ondas pela forma como passamos pelas situações. É um ponto importante. Há pessoas que estão sempre nervosas, estressadas, inconformadas, e isto demonstra incredulidade, isto demonstra falta de fé, isto demonstra falta de Deus. Provérbios 10:24 diz, aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo, ou seja, o desejo dos justos, quantos aqui são justos, os seus desejos, Deus o cumpre. Em outras versões, será concedido. Ou seja, quando eu uso a minha vida de forma boa, com fé, alinhado à palavra de Deus, eu estou sendo justo. Quando eu não ando desta forma, eu estou sendo negligente, estou sendo perverso. E Deus não se agrada de perverso, Deus se agrada de justos. Então, se você sabe que tem que enfrentar trânsito, saia um pouco mais cedo de casa. Se você tem uma prova, um concurso, estude antes, para que você não gere determinados sentimentos que levarão você a viver uma vida destrutiva, a gerar ondas para a sua vida, que farão com que você tome o caixote. O que significa tomar caixote? Para aqueles que pegam jacaré na praia, tomar caixote no mundo espiritual é a mesma coisa que você não alcançar aquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Você vai ficar lá, remoendo, vai ficar que nem um povo no deserto, 40 anos, porque se queixaram, porque lamentaram. Mas Deus manda você prosseguir, não pare, vai acontecer. Amém? Então, se você sabe que tem estes problemas, evite-os desta forma. Outro ponto, dar ouvido a vozes erradas. Vozes erradas podem criar grandes ondas de ansiedade, sabia?
Provérbios 12:5 diz: os pensamentos do justo são retos. Aquilo que você está aprendendo deste altar é retidão para a tua vida. Ainda que a tua vida estivesse a um grauzinho para a direita, aqui quando você ouve e pratica, você acerta o teu prumo, olha, e vai retinho, vai certinho, e você alcança aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas diz que os conselhos do perverso engano, levam as pessoas a ficarem só encarando ondas de frente, encarando e não conseguem ultrapassar a arrebentação. Eles ficam lá parados e a vida não prossegue, a vida não evolui. Então, se você é daquelas pessoas que antes mesmo de levantar da cama, já pega o celular, trouxe até o meu aqui, para checar as notícias ruins, as tragédias do dia, e aí depois você começa o teu dia, não faça mais isso. Não consulte mais o WhatsApp, não consulte mais as coisas erradas, a não ser a coluna de oração, ou então as outras colunas que nós criamos no nosso ministério, porque lá vai ter a palavra certa para você começar o teu dia de forma eficaz, de forma boa. Mas não faça isso, não polui a sua mente, o seu pensamento, o seu coração com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Precisamos de boas informações para tomarmos boas decisões. Amém? Outro ponto, nossas expectativas. Muitas vezes as pessoas geram ansiedade pelo fato de criarem expectativas em relação a outro, em relação à habilidade de outras pessoas, pessoas que são intolerantes com certas coisas. Mas comece a cultivar isso. Você tem o fruto do Espírito, você tem que ser longânimo, temos que ser misericordiosos, temos que ser bondosos. E isto é um exercício que nós temos que desenvolver diariamente. Cada um tem uma característica, cada um tem uma forma. Uns são mais carinhosos, outros não. Uns são mais fortes, outros não. Uns são mais inteligentes, outros não. Então aprenda a lidar com cada um, com cada situação, com cada crise, com cada momento de tensão, de forma equilibrada, para que não gere ondas para a sua vida. Outro tipo de onda, e a quinta, último, por causa do sentimento de culpa. Muitos não conseguem lidar com os erros cometidos no passado, decisões erradas, atitudes equivocadas que geraram consequências, palavras que foram ditas no momento errado, um pecado cometido, enfim, coisas que já aconteceram e que Deus não se lembra mais. Mas as pessoas ficam remoendo, algumas pessoas ficam ruminando problemas vividos, acontecimentos ocorridos, e que não vão mudar nada, mas que por trazer à tona certas situações acabam por gerar grandes tempestades. Veja que diz Hebreus 8, versículo 12: pois para com as suas iniquidades, Deus estava falando conosco. Aqui Paulo estava tratando das nossas fraquezas, dos nossos erros. Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele vai se lembrar? Não. Ele disse que não irá se lembrar dos teus erros. Então não fique remoendo o passado, nem o seu, nem o do seu próximo. Porque se Deus perdoou, quem somos nós para acusarmos? Devemos ter convicção daquilo que Cristo fez por nós. Diga amém. É pedir ajuda ao Espírito Santo para mudar aquilo que precisa mudar em nós. Mas não permita a culpa, nunca mais. Porque este sentimento, ele gera medo, gera ansiedade e paralisa a vida do cristão. Por isso hoje você vai se livrar de qualquer sentimento de culpa e vai sair daqui com a certeza do perdão eterno de Deus sobre a tua vida. Vamos agora para o desfecho final. Vamos no versículo, dando continuidade
aquilo que aconteceu no barco, diz em Marcos 4:39, e ele despertando, Jesus acordou de um sono profundo, repreendendo o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Meus amados, com apenas 3 palavras, o vento se aquietou e o mar se acalmou. No 40 diz: então lhe disse, porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Jesus, ele questionou aqueles homens: por que o medo? Por que vocês tiveram ansiedade? Por que vocês, ao se depararem de uma tempestade, depois de tudo aquilo que vocês vivenciaram comigo, por que mesmo assim vocês tiveram medo? Vocês não sabem que se eu falei que chegaríamos do outro lado, nós vamos chegar? E esta palavra tímido do original grego, ela tem um significado de covarde e medroso. Existem muitos cristãos covardes e medrosos, quando na verdade não deveriam agir desta forma. Porque se Deus está no nosso barco, se Deus está na nossa vida, nós não devemos temer absolutamente nada. Mas se eles tiveram medo, é porque eles não confiavam em Deus. O temor, a covardia, levou os discípulos a entrarem em pânico sob pressão, o que mostra que ainda não tinham aprendido o suficiente sobre o poder de Jesus. Ou seja, quando eu me mostro tímido, quando eu me mostro medroso ou covarde diante de uma situação, eu estou demonstrando o quê? Infantilidade, imaturidade espiritual. Diz a palavra, Paulo aos Hebreus, determinadas coisas, infelizmente ele não pôde explicar porque ainda tomávamos leite. Não podia comer alimento sólido porque ainda éramos imaturos. E assim é a pessoa que todas as vezes duvida de Deus. Porque eles duvidaram. Eles acharam que Jesus não estava se importando com a situação deles e que ia deixá-los morrer. Então todas as vezes, não preciso dizer com os mesmos termos que eles usaram para Jesus, mas todas as vezes que passamos por situações e dissemos para Deus: Jesus, mas por que aconteceu logo comigo? Você está dizendo que Deus é mentiroso, não se preocupou com você. Você está demonstrando a Deus que você não confia nos cuidados dele para contigo. Quando na verdade ele diz que ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então, meus amados, se eles tivessem exercitado a fé desenvolvida pelas experiências, não teriam tido este tipo de atitude, ou seja, este sentimento de ansiedade não faria parte da vida dele. A covardia gera uma cegueira espiritual e faz com que a fé fique inoperante. É ou não é, pastor André e pastora Cristiane, que são pastores da oração? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu acredito que Deus está na minha vida e ajo com fé, eu tenho outra postura, eu tenho outra confissão, eu tenho outra forma de encarar os problemas, porque eu sei que Deus não vai me abandonar, e eu encaro de frente, e eu pago para ver, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. Olha, se Deus não quiser me salvar, mesmo assim eu continuo honrando a Ele, não vou me dobrar ao mundo, aos inimigos, aos fariseus.
Isto é fé, isto é confiança. E é assim que devemos lidar. Assim Paulo deu o exemplo dele. E ele nos ensinou: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que parece ter incomodado Jesus, então, foi a forma como eles acordaram e o espírito que estava de dúvida dentro do seu coração. Jesus quer que chamemos por Ele, sim, em meio às tempestades, claro. Ele diz: buscai, batei, pedi, dá-se-vos-á, batei, abrirei, buscai e achareis. Então Jesus manda nós procurarmos por Ele, mas existe a forma de procurar, não é duvidando do seu socorro, não é questionando o amor dEle, mas é mostrando que somos dependentes dEle, e é diferente. É diferente você buscar, porque Ele está pronto para que você o busque, porque Ele está pronto para te ajudar também. Então, reconheça a sua dependência de Deus, mas nunca devemos questionar o seu cuidado para conosco. Então Jesus usou aquele cenário para mostrar que as ondas mais danosas e desastrosas não são aquelas que podem viver do lado de fora, mas são aquelas que estão dentro de nós e são produzidas por nós mesmos. São sentimentos que acabam por anular a ação de Deus. O maior problema naquela situação foi com os discípulos, como eles reagiram à tempestade e não propriamente à tempestade. Não são as circunstâncias que geram ondas de ansiedade, não são os outros, mas é a dúvida que por sua vez gera medo, que por sua vez gera dúvida, que por sua vez torna ineficaz a ação de Deus na nossa vida. Eu quero deixar um conselho hoje para que você encare as ondas. Sempre que a ansiedade se levantar contra você, que as situações adversas vierem contra você, não tenha medo. Faça como Jesus fez, diga ao vento: acalma-te, e emudece. Use a sua confissão. Quando pintar aquele surtinho de ansiedade, você detectar que não pertence a Deus, use a sua confissão desta forma. A autoridade de Deus está sobre você. Tiago 1,6 disse: peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. As ondas que verdadeiramente podem gerar danos estão no interior do nosso coração e da nossa mente. É quando permitimos dúvidas, incertezas, e Deus quer que compreendamos que Ele está conosco e que possamos descansar a nossa alma nele. Você só terá paz quando aprender a dar ordens às ondas interiores. Então, diga: acalma-te. Diga, é um exercício: acalma-te. Eu sei que muitos estão vivendo dramas. Diga: emudece. Aquilo que Jesus fez com o mar, Ele quer que façamos também com o nosso coração, quando começarmos a ficar agitados. E eu termino dizendo: quantos ventos nós já enfrentamos em nossas vidas e que conseguimos chegar do outro lado. Se eu parasse para pedir testemunho à igreja, eu tenho a certeza de que cada pessoa traria pelo menos 10. E este mesmo Deus que nos ajuda nos vendavais, será que Ele não estaria conosco, disposto a paralisar também os furacões? Pense nisso. E da próxima vez que os ventos começarem a soprar, criando ondas de dúvida, de negativismo, de medo, de covardia, você vai se levantar da polpa, você vai se levantar com a autoridade de Deus, você vai se levantar com o teu barco, e com fé vai dizer: acalma-te,
remudece. Lembre-se sempre de que Jesus prometeu que você chegará do outro lado. Creia sem duvidar, porque a bonança, porque a bonança, porque a vitória, porque a conquista, porque o triunfo chegará à tua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Creia. Chega de medo, chega de ansiedade. Jesus está no teu barco. Vamos ficar de pé. Eu vou chamar o altar. Pastora Kemi, pastor André, pastora Cristiane, a família apostólica, por favor. Eu vou pedir para que o pastor André ministre a bênção final para a igreja. Glórias a Deus. Estenda suas mãos para o altar em nome de Jesus. Deus único, Deus verdadeiro, Deus soberano, nós não vamos nos intimidar, ó Deus. Ainda que o vento sopre, ainda que as ondas bravias, ó Deus, do mar, deem de encontro ao nosso barco, nós sabemos que o Senhor está na proa, o Senhor está no nosso barco, e o Senhor jamais nos desamparará, ó Deus. Tu não desamparas o teu filho. Nós não somos órfãos. Temos o teu Espírito Santo. Somos o teu santuário, meu Deus. Aqui está uma igreja de fé. Um povo, ó Deus, que não olha para as circunstâncias, mas que avança, que vai passar a outra margem do mar, ó Deus. Por isso, ó Deus, que a tua graça maravilhosa, a tua paz, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo se manifeste não só hoje, mas para todo sempre na vida dos eleitos de Deus. E o povo mais feliz desta terra, o povo da fé, diga amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia.